Muito bem, muito bem. Olha só, está rolando uma revolução na TV aberta brasileira e nesse Semana TV aqui a gente vai discutir, porque é isso mesmo que você ouviu falar aí, a gente vai falar do Fausto Silva e do Domingão de Faustão, porque, pô, essa discussão é obrigatória, meu amigo, é obrigatória, a gente vai explicar por quê. You're fired. Pois é, Faustão foi demitido não pelo Donald Trump no clássico programa do Aprendiz, mas pela própria Globo, que nem deixou ele se despedir. Vai deixar saudade, principalmente das pessoas que cresceram com televisão aberta. Carol, você cresceu com televisão aberta? Cresci. Tenho boas lembranças também, coisas muito absurdas também que eu vi, porque anos 90 na TV aberta era uma coisa muito doida aí. Mas eu fiquei chateada com essa história do Faustão, viu? Acho que o resto eu posso explicar um pouquinho o que rolou aí, porque não gostei de tirarem com ele e não darem nem a chance dele falar um tchau. Pois é, isso foi meio foda mesmo, porque o Faustão ele tá aí à frente do Domingo da Globo faz, sei lá, 30 anos. É a primeira vez aí, nos últimos 30 anos, é a primeira vez que a gente não tem nem o Augusto Liberato, o Gugu, nem o Faustão, nem o Fausto Silva aí nas tardes de domingo. Então vai ser uma revolução aí, novos tempos realmente. E aí a Globo embarcou nessa coisa de novos tempos aí, não deixou nem o cara se despedir. Ele poderia ter renovado o contrato dele para 2022, dizem as más línguas aí, os rumores dos bastidores, para fazer um programa de quinta-feira à noite, que é o que a Globo tinha oferecido para ele. Ele não quis, e aí ele vai se bandear para a Band, ou seja, ele vai voltar para a Band, que é onde ele surgiu, né, que ele fazia o Perdidos na Noite, quando ele despontou aí. Antes ele era radialista, né, ele fazia repórter de campo, futebol, não sei o quê, e aí ele foi para a Band apresentar um programa lá, e agora ele vai voltar para a Band. E enquanto isso, na Globo, o Thiago Leifert está ocupando aí as tardes de domingo, você deve saber, antes do Luciano Huck assumir. O Luciano Huck vai ser o grande herdeiro aí do trono do Faustão no domingo. Televisão aberta, pra mim, é Xuxa, Thundercats e He-Man. É desenho animado com Skinny e Todinho ou Nescau. Então realmente é doloroso. Apesar de eu não assistir televisão aberta há muitos anos, é doloroso ver o Faustão indo embora dessa forma. Sem Gugu, eu sinto saudade do Faustão gritando na minha sala. Não tem? Dando aquele desespero, né? Que aí você, quando você começa a trabalhar, ou mesmo na época da escola, você sabe que já tá chegando a hora de, sei lá, você se despedir do final de semana. Perfeito, videocassetada, aquela tristeza do final da videocassetada, que começa o Fantástico, as mulheres na água, você fala, puta, amanhã tem aula. Bem né, assim. Bad total, hein, Hessel? Quando você é adolescente, assim, você começa a aprender que o domingo realmente é essa coisa triste aí, porque também é uma repetição, né? Como se fosse Teletubbies, assim. Você é sempre as mesmas piadas, os mesmos bordões, e aí você chega naquele momento lá, tipo, é sempre a mesma graça que ele fala, as videocassetadas também se repetem. Mas você ri todas as vezes, você gosta, entendeu? Você já viu moto pegar no tranco? Já viu? Você vai ver agora pegar... Você vai ver onde? Todo mundo assistia. Então, tipo, tem uma discussão, pô, mas isso não é cultura nerd, não sei o que e tal. Cara, tipo, é tudo meio cultura pop porque é tudo misturado e aquilo tá nas pessoas, tá no imaginário popular e no inconsciente popular, assim, coletivo. Independente de você assistir ou não, entendeu? Todo mundo sabe o que é a Olimpíada do Faustão, entendeu? Pô, tipo, todos os filmes que hoje a gente usa de referência aqui, batendo papo de nerdice, eu não sei de vocês, mas imagino que vocês tenham assistido primeiro dublado, criança. Né, os filmes da infância, depois de mais velho, que você vai ver o filme legendado, até descobre coisas novas, né, conforme a gente vai entendendo a língua, mas, putz, a televisão aberta é a que introduziu o mundo nerd para a nossa geração, a anterior e ainda as de hoje, né? Não, e não só mundo nerd, mas cinefílico também, né? Tipo, você pode até ter assistido aí o David Lean, A Ponte do Rio Kwai, quando você era moleque, mas o primeiro contato que você teve com a música foi no Domingão do Faustão, foi na Ponte do Rio que Cai, que era um trocadilho com a Ponte do Rio Kwai. E, mano, é como você entra em várias coisas aí, né? Tipo, como você aprende quais são as bandas do momento, como você aprende o que tá acontecendo, tipo, o tamanho do Mamonas Assassinas, por exemplo, do jeito que o Gugu cobriu a morte dos Mamonas e tal. Tipo, se você é alguém nesse mundo assim, tipo, você deve ter participado, você deve ter assistido e acompanhado em algum momento essa coisa do domingo, e nesse ponto realmente é uma grande transformação, assim, porque os apresentadores daquela época agora meio que ficaram de lado, né? Aquela coisa dos anos 90.
aquela coisa dos anos 90 que era o sensacionalismo e tal. Tipo, ainda tem muito sensacionalismo na televisão, sempre vai ter, né? Por causa do meio, eu acho. Mas isso meio que ficou para trás, agora tem toda uma questão de um bom gosto aí, que todo mundo tenta alcançar e tal. Até pra essa questão da nossa formação nerd, assim, eu comecei a ver anime também por conta da TV aberta. E tinha, não sei se vocês se lembram do programa do Hugo, que você discava pelo telefone para jogar. Então, um dos meus contatos com videogame, apesar de eu já ter videogame em casa antes, mas era com o Hugo, tentando ligar desesperadamente, a conta vindo caríssima, minha mãe querendo me matar, porque eu nunca consegui. Mas era muito divertido, assim, você discava pelo próprio... Eu achava aquilo muito tecnológico, assim, um negócio muito revolucionário. Já saí brincar, já? Não. Não, então eu vou mostrar. Olha aí, Vanderlust, olha aí. Acertando os 3. O trenzinho do Hugo vai para a esquerda. E acertando os 6, o trenzinho do Hugo vai para a direita. Vamos no pique já? Tinha essas coisas, né? Era o que a gente... Eu ia falar era o que a gente tinha, mas também, Carol, era o que nos era oferecido, né? Tipo, isso que tem. TV por assinatura é um grande luxo, né? Foi um grande luxo ali na primeira metade dos anos 90 e tal. Tipo, eu tinha uns primos playboy assim, que já assistia Cartoon Network em casa. Eu falei, nossa, que porra é essa, né? Era coisa do primo rico sempre. Era coisa do primo rico, exato. Total. E aí, tipo, é por isso que a gente gosta de He-Man até hoje e tem todo esse interesse por Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno brasileiro, assim, é um negócio que no Japão não é tão grande. Hanna-Barbera também, Hanna-Barbera, porque... Exato. Eu cresci assistindo muitos dos desenhos, depois teve uma fase, quando eu tava adolescente, que eles começaram a reprisar. Mas tinha todo um ritual, assim, porque eu lembro que quando eu acordava, tipo, pra ir pra escola de manhã, já tava passando desenho na TV, sei lá, desde as 6 da manhã. Era assim, era Emanuele na Band e desenho no SBT. Então minha mãe não me deixava mudar de canal. Uma vez eu mudei, assim, foi meio traumatizante, mas enfim... E eu lembro que eu assistia cedinho já, tipo, passava Barney, passava um outro dinossauro lá que eu esqueci o nome, que era muito mais legal do que o Barney. Aí depois, tinha a época da Vovô Mafalda também, porque, né, eu tô aqui no meu auge dos 30, mas eu peguei, assim, sabe? Não é que eu sou velha, eu ouvi falar por aí que existia a Vovô Mafalda, nunca assisti, mas tinha a Vovô Mafalda. Depois tinha, tipo, sei lá, começou com tipo, o programa da Eliana, ou então TV Globinho na Globo. Então você tinha uma programação, tipo, o dia inteiro, assim. À noite ainda tinha, sei lá, no SBT um tempo Disney Cruise, que você ainda tinha uma programação para criança. Hoje em dia você vai ligar a TV, eu não sei se passa, sabe? Tipo, eu sei que tem Encontro, tem Ana Maria Braga, mas eu não vejo uma programação infantil mais na televisão, provavelmente porque as crianças migraram tudo pro YouTube, enfim. Isso foi migrando mas pro YouTube. Era uma programação, assim, completa, semanal, tipo, você tinha as manhãs de desenho animado, depois você chegava à tarde, sei lá, a criança estava na escola ou não tinha muita coisa, mas ainda tinha os filmes, né, depois na sessão da tarde. Aí você chegava à noite, ainda tinha alguns conteúdos, assim... diferente, tipo, o programa do Hugo era à noite, tinha, sei lá, Fantasia no SBT, que era uma coisa, aquelas dinâmicas de brincadeira. Confuso. E chegava... Era uma coisa meio assim, complicada, mas eu gostava. Eu não tinha noção da malícia daquilo, né, de ver as meninas de biquíni levando aqueles pão gigante no forno, mas eu adorava. Essa corrida pela audiência, né, que a TV aberta tinha, ela só se transformou, né, se a gente pensar em YouTube, Twitch, essas plataformas, porque você continua com essa estratégia meio João Kleber de colocar esses clickbaits, né, essas coisas super, para, daqui a pouco vai ter, só que em formato de thumb, né? Essa febre, por exemplo, não que seja ruim, usei febre, mas não que seja ruim, dos podcasts de YouTube, né, que tem muito agora, tem muito disso, né? Quer dizer, o cara fala, porque eu tive que pescar muito na minha infância lá no Pantanal. Aí a thumb Afonso Solano matava para sobreviver. Tem essas paradas, né? Continua um pouco disso e às vezes passa do ponto. Deu uma espalhada boa em relação a isso, né? Antes era a televisão, tipo, a internet não estava popularizada, você não tinha internet no celular, né? Tipo, as pessoas tinham um celular e tinham um jogo da cobrinha no celular só, né? Sim, então, essa disputa, ela estava toda focada, e aí o filé realmente era o Jornal Nacional, ou então o domingo de tarde. Então, tipo, aí
Aí que veio toda aquela época da baixaria e tal. Mas eu acho que tem um pouco a ver também com a abertura aí com a redemocratização. Inclusive eu vou esperar agora para ver depois de passar todo o fascismo, o novo fascismo aí, o que vai acontecer com o comportamento no mundo aí. Porque, cara, tipo, você pega para assistir, sei lá, o documentário que tem sobre o circo voador na Netflix. Que, mano, tipo, era stripper em cima do palco, mostrando a bunda para todo mundo lá, porque era uma coisa de um desejo reprimido na época da ditadura, que na hora que isso começou a abrir, isso levou até toda a permissividade da televisão nos anos 90, assim, né? Tipo, tudo bem que o sensacionalismo é uma exacerbação disso e tal, mas eu acho que é muito uma válvula de escape. A gente não está vivendo hoje essa válvula de escape, inclusive a gente está vivendo o contrário, que é muito... Uma repressão moralzinha, a repressão, né? Exato, e eu acho que o que rola na televisão, na TV aberta aí, meio que uma tentativa, lógico, tem uma disputa aí de publicidade, de marketing, e você quer sempre se colocar ali como o ambiente mais privilegiado. Então, para a televisão disputar espaço com a internet, por exemplo, eles devem colocar, olha só, tipo, aqui na televisão a gente tem um valor de produção mais foda, aquela coisa deles fazerem novela na Globo com umas câmeras super foda, sabe isso? Então, tipo, é meio que a televisão agora só vai conseguir, então, disputar espaço com a internet, com os streams e tal, se eles melhorarem o valor de tudo e tal. Eu acho que isso tem a ver também com... Total. Essa briga aí, né? Tipo, sensacionalismo versus bom gosto e tal. Eu acho que passa um pouco por isso aí. Eu lembro que, assim, eu não sei, Carol, você era ou é noveleira? Para me ajudar nessa questão aqui, sim ou não? Eu acompanhei algumas, assim, como minha mãe acompanhava todas, tinha algumas que eu pegava, tipo, Mulheres Apaixonadas, sei lá, Da Cor do Pecado, A Usurpadora, então, de repente... esse tipo de novela eu pegava, depois eu não acompanhei mais. Por que eu pergunto isso? Porque eu lembro que quando rolou aquela Avenida Brasil, que foi uma febre, né? Eu já não assistia televisão aberta, nunca curti tanto novela, assim, tirando Vamp, eu não gostava muito de novela. E aí quando veio a Avenida Brasil, eu ouvia amigas e amigos meus falando assim, cara, a Avenida Brasil, ela tá usando de uma linguagem muito mais isso que o Hessel acabou de falar, muito mais, vamos chamar de moderna, mas de série norte-americana, inglesa, europeia, que seja... sabe, e câmeras, e sons, e recursos narrativos muito mais nessa onda, talvez dentro do que o Hessel plantou aí de, cara, a gente precisa se atualizar e perder um pouco daquela formuleta de João Carlos, o que você está fazendo aqui, você deveria estar na empresa, que é dona do não sei o que, papapá, tipo, super expositivo, né? Até conteúdos meméticos, né? Porque eles tinham várias coisas, assim, que bombavam muito nas redes sociais, e aí virava meme. Eu acho que isso também era uma forma de tentar... extrapolar ali, sair da TV pra pegar um público que acompanhava. Eu acho que até na época, não foi na final que ficou nos trending topics do Twitter, teve uma comoção. Assim, foi a primeira vez que eu vi uma novela sendo tão falada assim, por pessoas diferentes que você não vê acompanhando novela. Desgraçado! Inferno! Inferno! Tem nesse movimento aí da televisão ir atrás da internet e tal, eu acho que a presença do Thiago Leifert tem um pouco isso, né? Porque tipo, é como se fosse o nerd na TV aberta ali, eles tentando chegar num público que já se bandiou pra internet e não vai voltar pra televisão, então talvez tentar resgatar esse público. Eu acho que é um pouco esse movimento. Mas aí o Luciano Huck já é um cara que, tipo, ele já passou por tudo, né? Ele já fez o programa sensacionalista, ele já fez o programa das gostosas e tal. Tipo, já tá fazendo uma coisa assistencialista na TV faz muito tempo. Então ele é o grande herdeiro aí dessa coisa meio velha da TV. Mas aí, pô, eu acho que ele precisa também dar uma... vamos ver o que vai acontecer aí dessa nova fase aí, porque ele precisa se modernizar um pouco também. Eu acho que ele encarna muito um tipo velho de televisão, sabe? Eu acho, assim, eu acho que não é meio que um tiro no pé você botar ele é um dinossauro mais do período Cretáceo ali, comparado ao Faustão, então, você entendeu? Uma parada menos, mas ele é um dinossauro ainda, cara. Ele é um dinossaurinho com plumas e penas, é um dinossauro. Ele tá com o pé mais lá do que aqui, assim. Acho que o Thiago se difere mais, né? Pois talvez fosse o caminho fazer um domingão do sei lá quem aí, pegar um cara desse. Apesar do que a televisão aberta também já tentou flertar com isso, né? Pegar grandes youtubers e botar na televisão e ficou uma porcaria. Porque não precisa do youtuber, não. Pega a Maísa lá. Se fosse a Maísa no lugar do Faustão, eu voltaria a assistir o domingão da Você voltaria?
Eu votaria sim. Eu acho que a Maísa, na verdade, ela tem que ser herdeira do Silvio, assim, porque o Silvio também, né, assim, já não sabe mais o que tá falando, assim, curti muito quando eu era criança, porque eu não tinha noção, mas aí depois você cresce, você fica um pouco mais crítico. Assim, ele já tá num momento ali de descansar, sabe? De, tipo, se aposentar. Mas o estilo dela é muito parecido com o do Faustão, que é tipo iconoclasta, assim, mas sabe? pensa que ela ia de ficar zoando a mudar, produção. aí que tá, ela ia dar uma... Porque assim, hoje como que é o nome do programa? Acho que tá como o programa Silvio Santos, não tem nem outro nome, mas sim, é uma coisa assim. Acho que é isso. Também tá um negócio assim que parou no tempo. Ela ali, ela que fez história ali, cresceu, fez vários memes na época do Bom Dia e Companhia, ela podia revolucionar aquele negócio, sabe? Ela é o nosso Macaulay Culkin. Tá aí, a disputa então do futuro deixou de ser Gugu e Faustão. Agora a próxima disputa que vai tirar sangue, eu gostaria de ver, é Maísa contra Luciano Huck. Bom, já que o Faustão vai deixar saudade, eu queria saber de vocês, qual o momento preferido de vocês do Domingão do Faustão? Tem algum momento histórico, assim, que vocês lembrem? Pra mim, é o... Tá pegando fogo, bicho, não tem como. A churrasqueira elétrica vai ficar pra sempre no meu coração. E as vídeos cacetadas, algumas também. Que era horrível, né? A gente ficar rindo da desgraça dos outros, mas é legal. Cara, as Olimpíadas do Faustão, pra mim, eram muito icônicas. Esse combo aí da vídeo cacetada com as Olimpíadas, mas a coisa das pessoas desesperadas, né? Os nomes eram muito bons, né? O Hessel lembrou a Ponte do Rio que cai. A Porta da Sacanagem era muito boa também. A Porta da Sacanagem era incrível. Era maravilhoso. Todas as Olimpíadas pra mim eram... E tinha um negócio, né, do... Eu sou da caravana... Meu nome é Carol, eu sou da caravana de não sei a parte na hora que o cara canta, assim, que ele dá o grito de guerra e tal... A humilhação ali adorava. Tipo... E depois que a gente teve acesso, né, à TV a cabo, acho que mais pra internet, é que, pelo menos do meu lado, assim, não sei de vocês, eu descobri que isso vinha do Japão quando eu era moleque. Falei, caramba, isso vinha tudo do Japão, maravilhoso. E hoje a gente tem Fall Guys aí, ó, pra matar a saudade das Olimpíadas. É a virtualização mas não é a mesma coisa, das Olimpíadas. Então fica aqui, ó. Mas Hessel, dá o seu grito aí. Qual que seria o seu grito de guerra, então, das Olimpíadas do Faustão? TV aberta tem que ter humilhação.